Após a devastadora rendição em Stalingrado, a Alemanha havia perdido vastos territórios. Em junho de 1943, Adolf Hitler se deparou com uma oportunidade estratégica que parecia promissora. Um grande saliente nas linhas inimigas, centrado em Kursk, com 190 quilômetros de largura e 120 quilômetros de profundidade, abrigava tropas soviéticas dos frentes central. Hitler vislumbrou a possibilidade de uma manobra decisiva, um ataque coordenado do norte e do sul, formando uma enorme pinça. O objetivo era cercar e destruir as forças soviéticas em uma batalha de cerco, uma tática que havia garantido vitórias táticas impressionantes para os alemães no início da guerra. O sucesso em Kursk não só permitiria aos alemães recuperar território e aniquilar um número significativo de forças soviéticas, mas também melhorar a posição internacional da Alemanha. Hoje, convidamos você a embarcar conosco em uma jornada fascinante e reveladora pelos eventos que moldaram a Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para explorar a intrigante Batalha de Kursk, um dos confrontos mais decisivos e estratégicos do conflito. Seja bem-vindo ao canal Documentário Terrestre. A derrota em Stalingrado e a perda da África do Norte para os aliados entre 1942 e 1943 tinham deixado a Alemanha em uma posição diplomática delicada. Representantes dos governos italiano e romeno haviam começado a sondar discretamente sobre possíveis acordos de paz. A Turquia decidiu não intervir contra a União Soviética no Cáucaso e o ministro das Relações Exteriores alemão, Joachim von Ribbentrop, precisou alertar o governo finlandês para não buscar um acordo com os soviéticos. Além dos motivos diplomáticos, havia também preocupações estratégicas que impulsionavam a Alemanha a manter a iniciativa que havia sido recuperada na frente oriental com a contraofensiva de Manstein em Kharkov. Embora Hitler e seus generais reconhecessem que seus objetivos estratégicos precisavam ser mais modestos do que no início da guerra, acreditavam que um ataque bem-sucedido em Kursk teria um impacto significativo. A Operação Cidadela visava infligir danos suficientes ao Exército Vermelho para impedir que ele lançasse um grande ataque, enquanto dava às forças alemãs a chance de consolidar suas defesas. A enormidade do saliente em Kursk também chamou a atenção de Joseph Stalin. O ditador soviético viu não apenas a vulnerabilidade, mas também o potencial estratégico de Kursk como ponto de partida para futuras ofensivas para o oeste. Assim como Hitler, Stalin tinha um forte interesse em estratégia militar, mas ao contrário do Führer, estava aprendendo a permitir que seus generais tomassem decisões operacionais e até estratégicas. Esta diferença crucial na liderança desempenharia um papel decisivo na Batalha de Kursk. Em meio ao vasto e brutal confronto que definiu a frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial, o contexto para a Operação Cidadela se desenha a partir da ideologia e aspirações de Adolf Hitler. A invasão da União Soviética pelos alemães em junho de 1941, conhecida como Operação Barbarossa, não era apenas uma manobra militar, mas uma extensão do desejo de Hitler por um espaço vital para o Terceiro Reich em expansão. Na primeira fase da guerra no leste, as tropas alemãs tiveram sucesso em suas campanhas. Em 22 de junho de 1941, os soldados alemães cruzaram a fronteira soviética e a Operação Barbarossa começou. De acordo com o plano de Hitler, 120 divisões tinham menos de 5 meses para destruir a União Soviética. O plano previa a destruição do Exército Vermelho em 2 fases, uma série de batalhas de cerco para destruir as forças soviéticas na Rússia europeia, seguidas por uma batalha final para Moscou. Hitler estava confiante de que a excelência tática do exército alemão tornaria a vitória estratégica possível em uma única campanha, mas a realidade se revelou mais complexa. O enorme exército que avançou sobre a União Soviética em junho de 1941 incluía mais de 3 milhões de homens, apoiados por mais de 3.000 tanques e canhões de assalto, 2.770 aeronaves. Os 3 grupos de exército alemães
contavam com 7 exércitos e 4 grupos de Panzer, com 17 divisões Panzer e 13 divisões motorizadas, mais de 500.000 de veículos motorizados e um número ainda maior de cavalos apoiavam essa força colossal. Além das tropas alemãs, a invasão também contou com divisões finlandesas e romenas. O plano era destruir o Exército Vermelho em uma sangrenta batalha, aplicando a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, que havia sido testada na Polônia e na França. A Luftwaffe deveria causar caos nas linhas inimigas e neutralizar a força aérea soviética, enquanto unidades blindadas e mecanizadas penetrariam e cercariam o Exército Vermelho, que seria posteriormente destruído pela infantaria. Apesar dos problemas enfrentados, o Exército Vermelho não sucumbiu como Hitler havia antecipado. Em junho de 1941, as forças alemãs encontraram um Exército Vermelho liderado por comandantes ainda traumatizados. Muitos comandantes e oficiais estavam inexperientes ou eram incompetentes, mas Stalin exigia que defendessem cada centímetro da fronteira existente. O Exército Vermelho contava com mais de 300 divisões, superando as estimativas alemãs, mas nenhuma das formações era equivalente às forças de combate alemãs. Até 30 de setembro, a Operação Barbarossa estava essencialmente concluída. Apesar de destruir aproximadamente 200 divisões soviéticas e capturar mais de 3 milhões de prisioneiros, os alemães sofreram 400.000 baixas, que não puderam ser facilmente substituídas. Hitler e o alto comando alemão subestimaram seus inimigos e erraram ao avaliar a capacidade da União Soviética de levantar novas forças. Enquanto os alemães estimavam a existência de 190 divisões soviéticas, o número real era muito maior. Em setembro, os alemães identificaram 360 divisões inimigas no campo de batalha. Já em 1943, após a derrota em Stalingrado, a estratégia alemã no leste enfrentou desafios severos. Os desafios operacionais foram agravados pela recusa de Hitler em permitir flexibilidade na estratégia alemã. Sua insistência em dividir o grupo de exércitos sul em 2 grupos de exércitos separados, o grupo de exércitos A e o grupo de exércitos B, levou à falta de apoio mútuo entre as forças em avanço. Isso, combinado com problemas logísticos e a imensa escala da frente, dificultou o avanço alemão, com o bem-sucedido contra-ataque de Zhukov, eventualmente levou ao cerco e à rendição das forças de Paulus. A vitória soviética em Stalingrado marcou uma mudança significativa na frente oriental, embora não tenha encerrado o conflito. Após Stalingrado, os soviéticos avançaram para o oeste, retomando o território e quebrando o cerco de Leningrado. A impaciência de Stalin levou-o a assumir o controle direto das operações militares, pressionando por avanços rápidos. Os soviéticos buscavam expulsar os alemães da União Soviética completamente. À medida que as forças soviéticas aproveitavam sua vantagem, os alemães enfrentaram o próximo grande confronto, a Batalha de Kursk. Esta batalha, que ocorreu no verão de 1943, foi resultado dos preparativos de ambos os lados para um confronto decisivo. Os soviéticos, tendo aprendido com engajamentos anteriores, anteciparam as táticas alemãs e estavam bem preparados para a batalha. Após a derrota em Stalingrado, Hitler buscou reverter a maré da guerra. Com a situação crítica no leste, ele ordenou que unidades Panzer da SS, equipadas com a temida nova arma, o tanque Tiger VI, ajudassem o Marechal Manstein a retomar a iniciativa. À medida que os soviéticos empurravam os alemães para o oeste, uma saliência se formou na linha perto de Kharkov. Manstein reuniu suas novas forças de reserva na região e os soviéticos, alheios ao perigo, avançavam confiantes, acreditando que os alemães estavam em retirada. No dia 20 de fevereiro de 1943, Manstein lançou sua contraofensiva em Kharkov. Seus soldados atacaram a linha soviética sobrecarregada, que tinha fraco apoio nas laterais da saliência estreita. Os soviéticos estavam no limite de seu suporte logístico e, até meados de março,
Os alemães haviam retomado Kharkov e começaram a empurrar os soviéticos de volta à direção de onde haviam vindo. Enquanto os alemães estabilizavam sua posição e a linha de frente se movia novamente para o leste, parte do Exército Vermelho Soviético se encontrava em uma nova posição vulnerável, a saliência de Kursk. Em abril de 1943, a situação para Hitler não era promissora. Problemas econômicos relacionados à guerra começaram a criar descontentamento na Alemanha. Além da derrota em Stalingrado, as forças alemãs sofreram derrotas na África do Norte diante dos britânicos e americanos, e a Alemanha estava perdendo a batalha para manter seu sucesso contra os comboios aliados no Atlântico. Nem a Turquia nem o Japão pareciam dispostos ou capazes de entrar na guerra contra a União Soviética, e aliados como Itália e Romênia começaram a considerar a possibilidade de abandonar a aparentemente naufragada causa alemã. O impulso da guerra parecia estar mudando a favor do inimigo. Para Hitler, perder a iniciativa na frente oriental causaria danos políticos irreparáveis. As perdas sofridas na campanha de 1942-1943 limitou as opções do Führer. O alto comando alemão percebeu que não poderia montar uma grande ofensiva estratégica na frente oriental. No entanto, isso não significava abandonar a ideia de uma ofensiva de verão. Manstein e outros comandantes acreditavam que, no final da campanha de inverno, os alemães tinham uma leve vantagem sobre os soviéticos, e essa vantagem deveria ser aproveitada no final de abril ou início de maio. Enquanto o Estado-Maior alemão estudava um mapa da frente, uma parte específica da linha, a saliência de Kursk parecia cada vez mais atraente para uma ofensiva limitada. A eliminação da saliência encurtaria a linha de frente em 250 quilômetros e liberaria 20 divisões alemãs para outras operações no leste ou em outras frentes. O novo chefe do alto comando do exército, general Kurt Zeitzler, sugeriu um ataque. Se os alemães atacassem as laterais da saliência, poderiam eliminar um grande número de soldados soviéticos em uma grande batalha de aniquilação sem se estender demais. As tropas alemãs poderiam destruir 2 frontes soviéticos enquanto abriam um grande buraco na linha. A vitória em Kursk abriria o caminho para o Cáucaso e forneceria tanto recursos naturais quanto prestígio, demonstrando ao mundo que a Alemanha ainda era forte. O planejamento para a ofensiva de verão começou em março. Até meados do mês, os líderes emitiram a Ordem de Operações 5, na qual explicavam a premissa básica por trás da ofensiva proposta, que chamaram de Operação Cidadela. Ao elaborar o plano, o alto comando alemão teve que considerar vários fatores. Primeiro, os soviéticos estariam planejando sua própria ofensiva de verão. Os alemães tinham que atacar antes que os soviéticos estivessem prontos para atacar. Portanto, Manstein aconselhou o lançamento do ataque assim que a estação terminasse no final de abril ou início de maio. Em segundo lugar, ao atacar assim que o degelo da primavera tivesse acabado, os alemães teriam a vantagem adicional de construir sobre o que haviam começado a estabelecer, ao empurrar os soviéticos para o leste e retomar Kharkov em março. Finalmente, os líderes do exército tinham que levar em conta a escassez de pessoal e equipamento resultante das campanhas dos 2 anos anteriores. A Batalha de Stalingrado havia causado perdas que os alemães ainda não conseguiram substituir. A missão estratégica principal da Operação Cidadela era a destruição da grande força do Exército Vermelho na região de Kursk. Uma vez que o Exército Vermelho fosse destruído, o exército alemão poderia então se voltar para o norte e avançar sobre Moscou a partir do sul. Um exército alemão concentraria suas forças ao redor de Orel, ao norte de Kursk, e atacaria para o sul, enquanto uma segunda força se reuniria perto de Belgorod e avançaria ao norte contra as forças soviéticas posicionadas ao sul de Kursk. Quando as duas forças se encontrassem, teriam efetivamente isolado as tropas soviéticas na saliência de Kursk. Para alcançar isso, os exércitos alemães desfeririam golpes poderosos e concêntricos das regiões de Orel e Belgorod.
eliminando forças inimigas ao longo da linha do rio Oskol e mais ao norte. Após a destruição dos soviéticos dentro da saliência, os alemães trariam novas reservas, voltariam para o nordeste e cercariam Moscou do sul e sudeste, em conjunto com um ataque à cidade a partir do oeste. O alto comando alemão tinha um plano, precisava fazer preparações. Um dos aspectos mais importantes das preparações foi a reconstrução das forças terrestres. Os exércitos na frente oriental, no entanto, precisavam de mais do que apenas soldados. Haviam sofrido perdas em tanques, veículos, armas, equipamentos e munições materiais essenciais para a guerra. Nenhum desses materiais era fácil de substituir. Sempre que possível, os exércitos utilizaram armas e equipamentos capturados, mas eles eram insuficientes para substituir as perdas. Além disso, o uso de veículos e equipamentos capturados criou o problema de encontrar peças de reposição. A solução para o problema de suprimento coube a Albert Speer. Com a decisão final de Hitler de levar a guerra total à Alemanha, Speer recebeu a tarefa de implementar isso na indústria. A solução de Speer foi redirecionar a indústria para a produção de guerra. Em outras palavras, Speer, como representante do governo, exigiu que as fábricas produzissem maiores quantidades dos materiais necessários para prosseguir com a guerra. A pressão governamental resultou no aumento dos níveis de produção. As fábricas alemãs fabricaram mais do que o dobro de tanques e canhões de assalto do que haviam produzido no ano anterior. O alicerce das forças defensivas alemãs era a infantaria, enquanto as forças Panzer detinham o poder ofensivo no exército alemão. No entanto, tanto a infantaria quanto as forças Panzer precisavam de homens e suprimentos. A infantaria frequentemente substituía as divisões Panzer e motorizadas na linha de frente, enquanto essas formações eram reabastecidas com homens, armas e equipamentos. Em maio de 1943, os esforços da Wehrmacht para resolver seus problemas de pessoal resultaram na disponibilidade de 9 milhões de homens para todos os frontes. Consequentemente, a Wehrmacht reorganizou e reabilitou suas forças esgotadas. Apesar dos esforços da Wehrmacht, muitas das divisões participantes na ofensiva de verão em Kursk permaneceram abaixo da força ideal. Os alemães fortificaram campos de aviação e posições elevadas na frente oriental, incluindo aqueles em Orel, Belgorod, Kharkov, Briansk e Poltava. De acordo com o plano do alto comando, o grupo de exércitos Centro seria responsável pelo ataque à parte norte da saliência de Kursk, sob a direção do marechal de campo Günther von Kluge, que concentraria o 2º Exército Panzer, comandado pelo coronel-general Rudolf Schmidt, e o 9º Exército, pelo coronel-general Walter Model, perto de Orel, ao norte da saliência. Essas forças estariam frente aos frontes ocidental, Briansk e central dos soviéticos. Os 3 corpos do 2º Exército Panzer continham pelo menos 4 divisões de infantaria cada. O 9º Exército possuía 1.450 tanques e canhões de assalto para a ofensiva. Além disso, o Supremo Comando tinha 160 canhões de assalto Ferdinand e 150 tanques Tiger em reserva. Com a aproximação do início da ofensiva surgiram dúvidas. O marechal de campo Erich von Manstein e o general Heinz Guderian, entre outros, questionaram a viabilidade do plano. Em uma reunião realizada em Munique em 3 de maio de 1943, Hitler debateu as objeções ao plano, que havia sido adiado em 30 de abril devido às chuvas de primavera. A falta de preparo e a perspectiva de um atraso ainda maior colocaram em xeque a eficácia da operação. Apesar de inicialmente apoiar o plano, Manstein retirou seu suporte, acreditando que a janela de oportunidade havia se fechado. Guderian e Speer apontaram problemas técnicos na produção dos novos tanques Panther e Tiger, sugerindo que esses veículos seriam melhor utilizados no fronte ocidental contra uma possível invasão, em vez de serem desperdiçados em um ataque frontal em Kursk. Apesar das objeções, Hitler hesitou em cancelar a ofensiva. Finalmente, no dia 1º de julho de 1943, Hitler deu a ordem para iniciar a Operação Cidadela, após vários adiamentos. A ofensiva, marcada para começar em julho,
deu aos soviéticos mais tempo para preparar suas defesas. Por ocasião do início da ofensiva, o cenário na União Soviética era muito diferente de 1941 e 1942. Ao contrário das campanhas anteriores, em que os objetivos alemães eram muitas vezes irrealistas, a Operação Cidadela estabeleceu metas alcançáveis sob circunstâncias normais. No entanto, sem surpresa e superioridade aérea, e com as extensas defesas soviéticas, o sucesso da operação se tornaria extremamente difícil. Em 1942, a Força Aérea Soviética começou a se recuperar das pesadas perdas do ano anterior, nivelando o campo de batalha no céu. Quando a Operação Cidadela foi lançada, tanto alemães quanto soviéticos lutavam pelo controle do espaço aéreo. Os líderes soviéticos debateram a melhor abordagem: atacar primeiro ou esperar para contra-atacar quando os alemães estivessem sobrecarregados. Embora alguns, como o general Nikolai Vatutin, defendessem um ataque preventivo para recuperar o ímpeto perdido, outros, como o marechal Georgy Zhukov e o marechal Alexander Vasilevsky, aconselharam uma abordagem mais cautelosa. A estratégia defensiva proposta visava enfraquecer as capacidades ofensivas alemãs antes de lançar um contra-ataque. Stalin, após considerar essas opiniões, concordou com a estratégia defensiva inicial, permitindo que o Stavka finalizasse seus planos. Em resposta à iminente ofensiva, os soviéticos criaram um complexo sistema de defesas antitanque e anti-artilharia, projetado para desmontar as formações alemãs. A resistência soviética ao ataque alemão em Kursk foi baseada em fortificações, minas e barragens de artilharia para quebrar o avanço inimigo. As tensões aumentavam com o passar do tempo. No dia 1º de julho, as forças soviéticas estavam em constante alerta. A inteligência indicava um ataque iminente, o que levou o Stavka a avisar todos os comandantes de que os alemães lançariam um ataque entre 3 e 6 de julho. Mas foi em 5 de julho de 1943, após meses de preparação, os alemães lançaram seu ataque contra o saliente de Kursk. No entanto, o aviso dado aos soviéticos pela inteligência proporcionou tempo suficiente para preparar uma recepção adequada. A força combinada desses exércitos era de 700 mil homens, 2.400 tanques e canhões de assalto e 1.800 aeronaves. As forças soviéticas nos frentes Central e Voronezh somavam 1.300.000 homens, 3.400 tanques e canhões de assalto e 2.100 aeronaves. No dia 4 de julho, 100 aeronaves alemãs atacaram as defesas soviéticas ao noroeste de Belgorod. Além disso, artilharia e tanques inimigos dispararam suas armas por várias horas. Os soviéticos responderam com o primeiro fogo destrutivo contra posições alemãs entre Belgorod e Tomarovka, utilizando 600 canhões e morteiros do 6º e 7º Exércitos de Guarda. Por volta das 4 horas da tarde, as forças alemãs enfrentando a parte sul do saliente iniciaram uma exploração de forças, que foi geralmente um prelúdio para um grande ataque. As tropas receberam ordens para eliminar os postos de comando e observação inimigos, bem como pontos fortes do tamanho de batalhões, localizados à frente da primeira linha principal de defesa do fronte Voronezh. Além disso, deviam identificar a localização exata das defesas avançadas soviéticas. Às 10 da noite do dia 4 de julho, uma patrulha soviética capturou um soldado alemão, que admitiu durante o interrogatório que os alemães atacariam ao amanhecer no dia seguinte. O contra-preparo soviético obteve resultados mistos. O bombardeio contra posições conhecidas de artilharia alemã teve um efeito devastador e pegou os artilheiros alemães desprotegidos, enquanto se preparavam para disparar seu próprio bombardeio de artilharia. Mesmo com a artilharia soviética iniciando seu ataque nas primeiras horas da manhã de 5 de julho, a Força Aérea Soviética tentou pegar as aeronaves da Luftwaffe no solo.
o radar alemão alertou sobre a aproximação das aeronaves inimigas. A Força Aérea Soviética sofreu pesadas perdas e não conseguiu eliminar a Luftwaffe e suas bases. Consequentemente, as aeronaves alemãs puderam fornecer o apoio aéreo necessário para os ataques terrestres iniciais. O 9º Exército Alemão iniciou seu próprio bombardeio de artilharia, que durou 80 minutos. O general Model, comandante do 9º Exército, concentrou o fogo da artilharia nos primeiros 4 quilômetros das posições defensivas soviéticas. Em coordenação com o bombardeio de artilharia terrestre, a 1ª Divisão Aérea lançou bombas nas mesmas posições e em aeroportos soviéticos ao redor de Kursk. O Corpo Panzer continuava a aplicar pressão nas defesas da 13ª Armada Soviética. A 86ª Divisão de Infantaria, com o apoio de um regimento da 18ª Divisão Panzer e os elefantes dos destacamentos antitanque da 653ª, avançava para o sul ao longo da linha ferroviária de Poniri. Para oferecer suporte crucial à ameaçada 81ª Divisão de Rifles, o comandante soviético Pulkov empenhou sua 129ª Brigada de Tanques e o 1040º Regimento de Artilharia Autopropulsada na batalha. A batalha continuou e as baixas aumentaram. Os combates intensos no solo também se refletiram no ar sobre o campo de batalha. No início da tarde, 150 bombardeiros alemães, protegidos por pelo menos 50 caças, chegaram e despejaram suas cargas sobre instalações de tropas, assim como sobre as forças soviéticas. A estação de Maloarkhangelsk sofreu um ataque severo. Após o ataque inicial, ondas de aviões alemães lançaram suas bombas sobre a frente a cada 15 minutos. Até às 11 da manhã, as defesas soviéticas haviam recebido ataques de aproximadamente de 1000 bombas alemãs. Consequentemente, o comandante da 16ª Força Aérea Soviética decidiu desviar do plano original. O general Model utilizou mais de 300 tanques e armas de assalto para montar seu ataque contra o Front Central. O fogo inimigo e falhas mecânicas colocaram aproximadamente 2/3 deles fora de serviço. Mesmo com a reparação de alguns durante a noite, as perdas reduziram o poder de ataque blindado de Model em 20% no primeiro dia. Da mesma forma, a força de suas tropas, que estava no auge em 5 de julho, diminuiu significativamente. Esse não foi o caso das forças soviéticas. Os alemães enfrentariam um oponente muito mais forte do que esperavam quando os combates fossem retomados no dia seguinte, devido à capacidade soviética de transferir rapidamente reforços para a frente. Apesar das perdas e reveses significativos, os soviéticos não estavam dispostos a ceder grandes quantidades de território para os alemães, como haviam feito nas ofensivas dos 2 anos anteriores. Consequentemente, o Marechal Rokossovski, baseando-se em planos elaborados durante exercícios militares, ordenou a seus oficiais subordinados que preparassem um contra-ataque para o dia seguinte. Os alemães comprometeram quase 500 tanques e canhões de assalto na batalha contra o Front Central de Rokossovski, na seção norte do saliente de Kursk. Embora tenham perdido quase 50% dos tanques que participaram, os alemães avançaram 8 quilômetros. Embora os soviéticos tenham conseguido resistir ao assalto inicial, a chegada de mais infantaria e tanques alemães pressionou suas linhas, obrigando-os a uma retirada estratégica. Em resposta, Rokossovski decidiu transformar suas unidades de tanques em uma postura defensiva, enterrando os veículos e deixando apenas as torres visíveis. As ordens foram claras: realizar contra-ataques apenas contra tanques leves e infantaria inimiga. Ao longo do dia, apesar dos reforços alemães e dos ataques incessantes, as forças soviéticas conseguiram manter suas linhas de defesa. A Luftwaffe,
que inicialmente dominava os céus, começou a sofrer pesadas baixas à medida que a Força Aérea Soviética estabelecia a superioridade aérea. Com as perdas alemãs aumentando e a falta de substitutos para os tanques e homens, a capacidade de continuar o avanço foi severamente limitada. Model, no entanto, preparava-se para atacar novamente. À medida que a noite avançava, mais de 400 tanques e 2 divisões de infantaria se moviam para as áreas ao redor de Snova, Podsoborovka e Saborovka, enquanto os soviéticos também reforçavam suas posições, particularmente em torno de Ponyri. Em 8 de julho, apesar do novo impulso alemão, os soviéticos conseguiram retomar a iniciativa no campo de batalha. As forças alemãs, apesar de sua determinação e de uma ofensiva renovada, encontraram a resistência soviética cada vez mais forte e determinada. Em 11 de julho, as forças dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido aterrissaram na Sicília durante a Operação Husky. Hitler chamou Günther von Kluge e von Manstein ao seu quartel-general Wolfschanze, na Prússia Ocidental, e declarou sua intenção de cancelar a Operação Cidadela. Von Manstein, furioso, argumentou que um esforço final poderia ganhar Kursk. Hitler não queria nada disto, particularmente quando os soviéticos lançaram suas contraofensivas no norte. A própria Operação Husky foi desencadeada em perfeita coordenação entre as forças aliadas com o propósito de enfraquecer a ofensiva alemã pela necessidade de deslocamento de tropas para a Sicília. Algumas unidades alemãs imediatamente partiram para a Itália e somente ataques limitados continuaram no sul para se livrarem de uma força soviética espremida entre 2 exércitos alemães. Apesar dos exércitos alemães permanecerem inconscientes da mudança nos planos de Hitler, os ataques alemães perto de Kursk obviamente diminuíram. Os soviéticos colocaram seus planos em ação. O 9º Exército recebeu as últimas reservas do Grupo do Exército Central, comandado pelo Marechal Günther von Kluge, para um derradeiro empreendimento sobre as tropas de Rokossovski. No entanto, a unidade que o protegia, nas partes oriental e central do saliente alemão em Orel, o 2º Exército Panzer, prevenia sobre contínuos ataques inimigos, lançando a dúvida se não seria uma preparação de contraofensiva. Já no setor sul, Manstein reuniu-se com Roth e Kempf para analisar a continuidade do ataque. O 2º Corpo Panzer SS, peça de manobra de Roth, era o que mais progredia e se localizava a 4 quilômetros de Prokhorovka, enquanto o 3º Corpo Panzer, peça de manobra de Kempf, avançou 15 quilômetros. Ao final do dia, o 2º Corpo Panzer perdera quase 200 máquinas blindadas, enquanto o 5º Exército perdera quase 600, obrigando Roth-Mistrov a recuar suas tropas para reagrupar-se. Por certo, fora uma vitória tática do 2º Corpo Panzer, mas obtida a um custo exorbitante, pois Hauser perdera quase metade dos tanques que possuía, ao passo que os soviéticos ainda possuíam reservas consideráveis. Diante disso, a posse de uns poucos quilômetros quadrados de terra calcinada soviética não tinha qualquer valor, porque Hauser teria que cedê-los. Ele também teria de ceder seu posto de comandante do Corpo Panzer SS, pois Hitler o culpou da derrota. Mas, na realidade, o que estivera em jogo não fora apenas a reputação de Hauser. Em alguns pontos, as forças alemãs estavam a apenas algumas dezenas de quilômetros das linhas ferroviárias importantes. A batalha em Kursk foi, em parte, uma tentativa de alcançar esse objetivo estratégico, ao desferir um golpe contra a principal linha de defesa soviética e garantir o controle das áreas vitais que incluíam as linhas ferroviárias importantes. Por fim, no dia 15 de julho de 1943, passados 10 dias do início da ofensiva, Hitler, diante da invasão aliada na Sicília, determina o cancelamento da Operação Cidadela, com ordem para que os soldados alemães retornassem às suas posições de partida. Os alemães se retiraram de forma ordenada a partir do dia 17 de julho e, em 23 de julho, já se encontravam nas mesmas linhas do dia 5 de julho de 1943. O comandante principal da ofensiva de Belgorod-Kharkov foi Georgy Zhukov.
como um dos líderes mais proeminentes e influentes do Exército Vermelho e desempenhou um papel crucial na coordenação das operações soviéticas após a Batalha de Kursk. Em 23 de agosto, a exaustão extrema havia afetado ambos os lados e a luta oficialmente tendia a um fechamento. Os soviéticos sofreram perdas muito maiores que os alemães. Os alemães, entretanto, tinham pela primeira vez perdido territórios substanciais durante o verão e fracassaram em atingir seus objetivos. Um fronte novo havia sido aberto na Itália, desviando sua atenção. Ambos os lados tiveram suas perdas, mas somente os soviéticos tinham a mão de obra e a produção industrial para se recobrar completamente. Como também a ajuda substancial do empréstimo americano, incluindo jipes e caminhões que foram de ajuda significante durante a contraofensiva em Kursk. Os alemães nunca ganharam de novo a iniciativa após Kursk. Conclusões modernas estimam que 60 mil alemães morreram e outros 150 mil foram feridos. Os números das baixas oficiais soviéticas ficaram em 80 mil mortes durante a batalha em si e outras 150 mil na ofensiva nos meses que se seguiu. Os feridos e perdidos do Exército Vermelho somavam cerca de 500 mil. A União Soviética também perdeu 50% da sua força de tanques durante toda a operação em Kursk. Chegamos ao fim desta etapa de nossa jornada pela história da Batalha de Kursk e seus desdobramentos. Foi um prazer compartilhar e explorar esses momentos decisivos com vocês. Até a próxima jornada, onde continuaremos a desvendar mais capítulos fascinantes da história. Até logo!